O Monte de Santa Luzia, em Viana do Castelo, recebeu a penúltima jornada do campeonato de trial, num dia típico de inverno com chuva presente durante toda a prova e a dificultar por isso muito a vida aos pilotos que estiveram presentes em bom número, um dos melhores registros dos últimos anos, 43 pilotos em competição, sendo que 21 deles pertenciam à classe que temos nas imagens, a classe Hobby, sempre muito concorrida. Aqui o piloto com dificuldades de tração. Foi sempre assim ao longo de toda a prova e para todos os pilotos das 7 classes presentes. E por isso, em elevado número, as penalizações dos pilotos, abaixo dos 100 pontos nesta classe, José Lopes, no 5º posto, Rui Cardoso foi 4º classificado, Daniel Curras ficou na 3ª posição, Marcos Paredes foi 2º e José Luís Éder foi o melhor da classe Hobby. Um total de 56 pontos de penalização para o piloto que acabou por vencer esta classe. E sempre presentes os jovens pilotos das classes de infantis e de iniciados. 2 pilotos representaram a classe de infantis, Miguel Santos e Madalena Cruz, sendo que Madalena Cruz venceu com menos 7 pontos de penalização. E na classe de iniciados, a 3ª posição foi para Francisco Schreck, um total de 74 pontos no total, no cômputo geral das 4 voltas às zonas de obstáculos. Melhor Martim Ferreira, menos 2 pontos de penalização, 72. E destacadamente, Manuel Inês venceu, 54 pontos para Manuel Inês. Este é Francisco Magalhães, já estamos com a classe TR4. Também pilotos da escola de trial, os 2 que representaram esta classe. Francisco Pinto Magalhães conseguiu a sua melhor volta na 2ª, com 36 pontos de penalização, e Afonso Araújo acabou por vencer a classe aos comandos da sua Gas 125. A sua melhor volta foi a última, a 4ª, 125 pontos de penalização, acabando Afonso Araújo por vencer. Este é Martim Garcia, já estamos com imagens da classe de TR3. Martim Garcia ficou na 4ª posição, com 150 pontos no total de penalização. À sua frente, Miguel Garcia, 3º classificado, menos 1 ponto do que o irmão, ambos da escola de trial da Federação. A sua melhor volta foi a última volta, com apenas 35 pontos. Este é Vítor Caçador, conseguiu o 2º lugar, piloto da Trial Motor. A melhor volta do piloto foi a 3ª volta, um total de 121 pontos para Vítor Caçador. Aqui vemos o piloto mais tranquilo, numa zona mais plana, e foi superado por Miguel Pereira, foi ele o vencedor da classe, aqui em Viana do Castelo. O piloto corre em JK 125, fez menos 5 pontos do que o 2º classificado. Teve na última a sua melhor volta, com 26 pontos, de resto penalizou 30 pontos em cada uma das 3 primeiras voltas. Aqui vemos Miguel Pereira com dificuldade ali a ultrapassar aquela pedra, com muito musgo e pouca tração. E este é Leonor Moreira, piloto da classe TR2, com 5 pilotos em prova. Leonor Moreira ficou na 5ª posição. É da escola de trial da Federação, 128 pontos no total. Melhor Mariana Afonso, menos 4 pontos. A Mariana teve na 3ª a sua melhor volta. É da Afonso Motos. Aqui vemos a piloto coadjuvada pelo seu mochileiro, sempre muito próximo, indicações preciosas nesta prova muito difícil, com falta de tração. E este é João Silva, ficou na 3ª posição, menos 2 pontos do que a Mariana Afonso. João Silva é também da escola de trial. Aqui o vemos a atacar bem aquela zona de pedras. E apesar da chuva, o público não arredava pé, sempre muito próximo de toda a ação. Esta é a Rita Vieira, 2º lugar para a piloto da Raposeira Bubbles. A 3ª foi a melhor volta para Rita Vieira, que a vemos com alguma dificuldade, como todos os pilotos das diferentes classes tiveram, tendo em conta a chuva que se fez sentir ao longo de toda a prova. E este é Rogério Castro, que acabou por vencer esta classe de TR2, piloto da Motogalos. Corre em Vértigo 300, 101 pontos de penalização para o piloto. A primeira volta foi a melhor, 24 pontos de penalização para Rogério Castro. Piloto que com mais esta vitória está num lugar seguro à frente na classe para vencer o campeonato.
E este é Filipe Paiva, piloto da classe TR1, a principal. Nesta classe foi notória a ausência de Diogo Vieira, que assim abriu caminho à primeira vitória de Paulo Bala Júnior. Filipe Paiva fez 143 pontos de penalização. O piloto é da Trial Motor. E este é o piloto da Escola de Trial da Federação que venceu pela primeira vez aqui no campeonato, com a ausência de Diogo Vieira. 128 pontos de penalização. A melhor volta de Paulo Bala Júnior foi a terceira, com 29 pontos. Aqui vemos o piloto a colocar o pé na rocha, mas a manter o equilíbrio da máquina. E agora concentrado para mais uma zona de obstáculos. Foi de facto muito difícil esta prova aqui em Viana do Castelo, a penúltima do campeonato deste ano. Mas foi uma prova para mais tarde recordar, já que Paulo Bala Júnior conseguiu o posto mais alto do pódio pela primeira vez. Primeiro lugar, hoje aqui em Viana do Castelo. Não tenho o mesmo sabor devido à ausência do Diogo Vieira, mas uma vitória é uma vitória. Em termos da prova em si, o terreno estava muito complicado, as zonas estavam muito difíceis, com um nível bastante difícil. Achei uma prova equilibrada, com algumas zonas fáceis e acessíveis, mas também algumas zonas muito complicadas. Penso que estava complicado não só para mim, mas também para toda a gente. E penso que foi, do balanço geral, penso que foi uma prova positiva. O Campeonato Nacional de Trial tem a sua derradeira prova na Quinta da Pousadela, em Amarante. E foi com este bonito cenário que terminou o Campeonato Nacional de Trial e respectivos troféus de 2022. Última prova na Quinta da Pousadela, em Amarante. Um dia com muito frio, mas sem chuva, sol por companhia. 8 zonas de obstáculos com declives e rochas, com muito musgo que não permitia uma boa tração. Uma prova que já contou com a presença do Diogo Vieira, que se sagrou pelo 8º ano consecutivo campeão da modalidade. Começamos com os mais novos. É a classe de infantis com 3 pilotos em competição. Estamos a ver Simão Domingos. Ficou na terceira posição aqui em Amarante e também no troféu. À frente dele, o pequenino Miguel Santos. Aqui vemos o piloto neste declive com o mochileiro bem próximo a garantir toda a segurança. Está garantido o futuro da modalidade no nosso país. Miguel Santos também ficou em segundo lugar nas contas do troféu. Venceu Madalena Cruz, que voltou a vencer esta última prova. 38 pontos de penalização para Madalena Cruz. Foi também a melhor na classe nesta última jornada. Na classe de iniciados, que contou também com todos os pilotos da Escola de Trial da Federação de Motociclismo de Portugal, a exemplo da classe de infantis. Quinto posto para Francisco Schreck, que tinha tido uma melhor prestação na penúltima jornada. Henrique Ferreira fez quarto lugar. Gonçalo Antunes ficou na terceira posição. Martim Ferreira foi segundo classificado. E a vitória acabou por sorrir a Manuel Inês, que no final das contas acabou por também vencer o troféu. Primeiro lugar para Manuel Inês, segundo lugar para Martim Ferreira e terceiro para Francisco Schreck, que não foi além do quinto lugar aqui em Amarante. E já estamos com a classe Hobby, 5 pilotos em competição. Diogo Pinto Magalhães, que vemos nas imagens, ficou na terceira posição. Uma classe que contou de novo com a presença dos conhecidos irmãos Castro. Este é Nuno Castro. Ficou no segundo lugar com 60 pontos de penalização. Esta classe foi ganha por Leandro Castro, que aqui vemos. Menos 6 pontos de penalização do que o seu irmão. Cá está o piloto a ultrapassar esta zona de pedra com muito musgo, a dificultar a tração aos diferentes pilotos das diferentes classes. A classe de TR4 costuma ter apenas 2 pilotos. Contou aqui em Amarante com a presença de Manel Amado. Só que a moto de Manel Amado teve uma avaria. Não teve por isso uma boa aparição, fruto de problemas mecânicos. Francisco Pinto Magalhães ficou na segunda posição. 97 pontos de penalização para o piloto também da Escola de Trial. As contas do campeonato não se apuraram, já que não houve um número suficiente de pilotos nesta classe para que tal pudesse acontecer. Ainda assim, Afonso Araújo, que aqui vemos, venceu e foi ele que dominou esta classe ao longo da competição. Fez 59 pontos de penalização. A terceira volta foi a melhor para Afonso Araújo. E este é Lucas Cepa. Já estamos com imagens da classe TR3.
Aqui na Quinta da Pousadela, 4 pilotos em competição. Lucas Cepa ficou no 4º lugar. A melhor volta do piloto foi a terceira, apenas com 25 pontos. 90 no total. Aqui o vemos a colocar o pé no chão para ganhar impulso para ultrapassar aquela subida. E este é Miguel Garcia. Corre em gás-gás. 76 pontos de penalização para o piloto que ficou na terceira posição. A melhor volta de Miguel Garcia foi a segunda, com 24 pontos. Aqui está o piloto a penalizar, mas a conseguir ultrapassar aquele declive. Este é Miguel Pereira. Segundo posto para o piloto, mais um da Escola de Trial da Federação. Corre em JGás 125. 64 pontos no total. Já está Miguel Pereira a não arriscar ali naquela zona. E este é Vítor Caçador, piloto da Trial Motor. Corre em TRR-S 300. Foi sempre quem menos penalizou ao longo das diferentes voltas às zonas de obstáculos. Vítor Caçador fez 41 pontos de penalização no total. E foi ele o vencedor nas contas do campeonato. Primeiro lugar para este piloto que vemos, Vítor Caçador. Miguel Pereira ficou na segunda posição no campeonato. E Martim Garcia ficou na terceira posição. Já estamos na classe de TR2. Rogério Castro, que habitualmente comanda as operações nesta classe, teve uma avaria na moto e por isso não foi além do 5º lugar aqui em Amarante. Na última prova, piloto da Motogalos. Esta é Leonor Moreira, ficou no 4º lugar. Que a vemos a penalizar várias vezes, mas para tentar ultrapassar aquele declive acentuado com a terra muito escorregadia, não permitia uma boa tração. E este é João Silva, o piloto ficou no terceiro posto aqui na última prova. 62 pontos de penalização no total para o piloto. Corre em TRR-S 125. Aqui o vemos no declive, a controlar a moto, se bem que a colocar o pé no chão e a penalizar. E esta é Mariana Afonso, a piloto corre em Montesa, é da Afonso Motos. 52 pontos no total, conseguiu o segundo lugar aqui em Amarante. Na última volta penalizou apenas 14 pontos. Mariana Afonso, uma prova muito boa para a piloto, que tem feito de resto uma competição excelente. Ela que ficou no segundo lugar nas contas do campeonato, à frente da Rita Vieira, que aqui vemos, que venceu esta última prova, aos comandos da sua Jumatsu 250. A Rita Vieira é da Raposeira Bubbles, 41 pontos de penalização. Menos 11 do que Mariana Afonso. Ainda assim, no cômputo geral do campeonato, ficou no terceiro posto. Mariana Afonso na segunda posição. E a vitória a sorrir no campeonato, a Rogério Castro. Ele que ficou em último na classe aqui em Amarante devido à avaria na moto, mas ainda assim garantiu a vitória em TR2. Aqui vemos Rita Vieira. E agora vamos à principal classe de TR1. Já com Diogo Vieira em competição, ele que tinha faltado à penúltima jornada. Estamos a ver Filipe Paiva, piloto da Trial Motor. 76 pontos de penalização para o piloto. A melhor volta foi a segunda. Aqui o vemos a atacar bem aquela zona de pedra com musgo, mas a ter que penalizar. Era difícil esta prova aqui em Amarante, nos terrenos da Quinta da Pousadela. Paulo Bala Júnior, que venceu a penúltima prova, aproveitando a ausência do Diogo Vieira. Desta vez foi segundo, 62 pontos. A melhor volta foi a segunda, com 15 pontos apenas de penalização. Corre em Vértigo 300. É piloto da Escola de Trial da Federação. Cá está Paulo Bala Júnior a dominar bem ali a sua máquina. Foi também um bom campeonato para o piloto, que desta forma decidida atacou a grande rocha com musgo e conseguiu sair sem penalizar. E este é Diogo Vieira, que pronto, já se esperava, oficializou, sagrou-se pelo 8º ano consecutivo campeão nacional de trial na classe rainha, a de TR1. Piloto da Raposeira Bubbles, 35 pontos no total. Apenas 7 pontos de penalização na segunda volta para Diogo Vieira, o nome maior do trial nacional. Cá está o piloto, numa simbiose perfeita com a sua Jumatsu 300, um domínio absoluto. Diogo Vieira, o campeão nacional. Tivemos a última prova do Campeonato Nacional de Trial aqui na Quinta da Pousadela, em Amarante.
Zonas bastante bonitas, o sítio é muito bonito com estas cores de outono e inverno. As zonas estavam com alguma dificuldade, acho que estavam ajustadas. Nas primeiras voltas pioramos um bocadinho a pontuação, mas depois na última volta conseguimos melhorar e fazer só 6 ou 7 pontos. Consegui vencer tanto a prova como o campeonato, que era o principal objetivo, e estou bastante feliz. E foi neste bonito cenário e em clima de festa que se fechou o Campeonato Nacional de Trial e respectivos troféus 2022. Diogo Vieira sagrou-se campeão nacional pelo 8º ano consecutivo. O Cartódromo Internacional de Braga acolheu a 5ª e última prova do Troféu Mini Velocidade 2022, um dia que teve também chuva e por isso a limitar a ação aos jovens pilotos nas diferentes classes aqui presentes em Braga. Começamos com a classe Mini Motos 4.2, com os 3 pilotos mais regulares ao longo de toda a temporada. Martim Vaz ficou na 3ª posição na primeira corrida, Carlos Almeida fez 2º lugar e Lucas Gaspar venceu destacadamente com mais de 8 segundos de diferença em relação ao segundo. Aqui vemos o piloto a cortar a meta. Na segunda corrida, tudo idêntico, mantiveram-se as posições, que por sinal também se cimentaram em termos de troféu. Martim Vaz, no cômputo geral das 5 provas, ficou na 3ª posição, segundo foi Carlos Almeida e Lucas Gaspar foi o vencedor desta classe Mini Motos 4.2. Lucas Gaspar, que claro venceu também esta segunda corrida aqui em Braga, desta vez com mais de 6 segundos de diferença para Carlos Almeida. Aqui vemos os pilotos mais próximos um do outro, mas Lucas Gaspar aguentou a pressão e cortou a meta em primeiro lugar. E agora a classe de IMR 90 com a ausência de Martim Rosário, piloto que não esteve nesta última jornada, no entanto já tinha garantida a vitória no troféu nesta classe. Ele venceu todas as provas realizadas, as 4 jornadas iniciais. 100 pontos para o piloto. Esteve ausente aqui da competição. Nesta primeira corrida, Lara Santos ficou na 4ª posição. Bem lá atrás em relação aos 3 primeiros. Matias Paulo, último lugar de pódio. E uma intensa disputa para o primeiro lugar entre Guilherme Moreira e Dinis Seco. 2 décimas de segundo separaram os 2 pilotos. Aqui os vemos quase em execo a cortar a meta. Dinis Seco, que teve uma pior segunda corrida, ficou na 2ª posição, mas a quase 53 segundos de distância de Guilherme Moreira. Dinis Seco, no troféu, ficou na 3ª posição, piloto da MK Moto. Guilherme Moreira, que venceu esta segunda corrida nas contas finais, ficou na 2ª posição. O piloto é da escola de iniciação Motor Racing Team. Martim Rosário tinha vencido as 4 primeiras jornadas, esteve ausente, mas já tinha garantido a vitória com 100 pontos. Piloto da Saki Racing Team. Nesta segunda corrida, Matias Paulo foi o 3º e foi 4º nas contas da classe IMR 90. E aqui estão os pilotos da classe Open 110, 4 tempos e caixa automática, arranque da primeira corrida. Nas automáticas, 2 representantes, Carlos Almeida, que venceu, segundo lugar para Tomás Santos. Carlos Almeida, que travou com Lucas Gaspar, um duelo interessante para a obtenção do 3º lugar à geral, o último lugar de pódio. Nesta primeira corrida, levou a melhor Lucas Gaspar, das 4 tempos, mas com menos de 1 segundo de diferença. O segundo posto ficou a cargo de Afonso Santos, quase 1 segundo e meio para Carlota Carochinho, que venceu aqui em Braga. A Carlota tinha vencido a primeira jornada em Santo André, a penúltima em Palmela, venceu também aqui em Braga, e por isso venceu também o troféu das 4 tempos, 97 pontos para a piloto Carlota Carochinho. No cômputo geral do troféu, nesta classe, Tomás Santos ficou na 2ª posição, Afonso Henrique Santos ficou no 3º lugar com 70 pontos. A chuva a marcar presença, sobretudo nesta segunda corrida, a fazer com que não houvesse tanto risco por parte dos pilotos e se diminuísse a velocidade. Carlos Almeida voltou a ser o melhor das automáticas, Tomás Santos foi o segundo. E assim também, nas contas do troféu, Carlos Almeida foi primeiro, Tomás Oliveira Santos o segundo e Maria Micaela Gouveia a 3ª classificada. Afonso Santos à geral foi desta vez o 3º. Na segunda corrida, Carlos Almeida então o segundo. Foi uma boa prova para o piloto, que ainda assim ficou a quase 2 segundos e meio de diferença para Carlota Carochinho, que venceu as 2 corridas aqui em Braga e assim se sagrou campeã do troféu. E agora a classe Moto 5, apenas com 2 pilotos em pista.
Guilherme Moreira e Tiago João. A chuva tinha parado, no entanto, o asfalto muito molhado não permitia que houvesse um maior risco por parte dos dois pilotos em prova. Tiago João venceu esta primeira corrida e na segunda corrida voltou a repetir-se a vitória de Tiago João de forma destacada em relação a Guilherme Moreira. E no cômputo do troféu nesta classe de Moto 5, o vencedor foi Tiago João, somou por vitórias as provas realizadas, 125 pontos. Guilherme Moreira não foi além do terceiro lugar, piloto da Escola de Iniciação Motor Racing Sintra. Segundo lugar para Martim Garcia, que não esteve presente aqui em Braga. O vencedor foi Tiago João. E aqui estão os vencedores dos troféus da Mini Velocidade.